Boa tarde, desculpa os problemas técnicos. Quem aqui é prefeito, vereador, deputado, governador? Levanta a mão, por favor. Temos um prefeito, dois prefeitos, três. Vereador, alguém mais? Vereador, governador. E quem aqui é servidor público? Livre nomeação, cargo em comissão? Então, eu estou aqui hoje para falar exatamente com você, agente público que em ano de eleição deve observar diversas vedações na legislação eleitoral, em especial as condutas vedadas aos agentes públicos, que impõem diversas vedações à administração pública sob pena de severas sanções de multa, cassação de mandatos ou até mesmo uma eventual inelegibilidade. Mas olha só, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não estão sozinhos. Inclusive até mesmo o cantor Zezé de Camargo já foi penalizado pela Justiça Eleitoral por uma prática de conduta vedada. Como a gente pode ver aqui no telão, uma notícia que mostra que ele foi multado pela prática de uma conduta vedada aqui no estado de Minas Gerais mesmo, que depois, posteriormente, o tribunal teve a oportunidade de analisar e aí sim afastar essa condenação. Então, se até mesmo o Zezé de Camargo já foi penalizado por uma prática de conduta vedada, pode ser que vocês sejam os próximos. Então, por isso, eu vejo que é um assunto que é necessário e que merece a atenção de cada um de vocês aqui. Mas o que são as condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleição? A Lei 9.504, ela prevê um rol de condutas que são vedadas à administração pública em anos de eleição. Essa previsão ela é decorrente da emenda constitucional que acrescentou no Brasil a possibilidade da reeleição. Isso porque é natural que alguém que ocupe um cargo público tenha mais notoriedade do que alguém que está iniciando a sua carreira política. Mas o intuito aqui não é adentrar na análise individualizada de cada uma das condutas, mas sim abordar o impacto dessas vedações no dia a dia da administração pública, e em especial na vida de vocês, agentes públicos e gestores municipais, em especial em momentos de crise, que estão ali atuando como a porta de entrada para o atendimento ao cidadão. E agora, eu gostaria de fazer uma dinâmica breve, muito clara e muito simples. Vou pedir para todo mundo levantar a mão. Todo mundo que puder, levanta a mão, as duas mãos bem alto. Todo mundo, faltando alguém lá no fundo, todo mundo. Agora, cada um de vocês vai escolher qual dos dois braços você iria perder. Você tem direito de permanecer com apenas um braço. Vamos lá, gente, escolhendo. Tem muita gente indecisa ainda aí, hein? Tem gente que ainda não... Eu vou escolher perder o esquerdo porque eu sou destro, então eu vou manter o meu braço direito. É uma escolha difícil, né? Eu acredito que sim, muita gente ficou aí na dúvida. E é nessa situação que muitas vezes o gestor público se coloca, entre a cruz e a espada. De um lado, as vedações da legislação eleitoral, de outro, a necessidade de atender a população, que muitas vezes, em momentos de crise, precisa de uma atuação mais enérgica da administração pública. Mas olha só, para que fique claro, aqui a gente não está tratando de determinados abusos de direitos ou uma má utilização da máquina pública em benefício próprio. A gente está tratando aqui e analisando de uma forma contextualizada as dificuldades da administração pública, e em especial a administração pública municipal, que em especial em determinados momentos de crise precisa atuar de uma forma mais enérgica para atender à necessidade da população. E isso foi muito possível de ser constatado em 2020, que além de ser um ano eleitoral, foi um ano em que a população mundial foi acometida por uma grave crise ocasionada pelo Covid-19, que devastou diversas áreas da nossa vida, desde a iniciativa privada até a administração pública, e em especial os diversos municípios de Minas Gerais e de todo o Brasil. E nunca ninguém imaginou que um dia a administração pública teria que atuar de uma forma mais proativa, entregando todas as medidas necessárias no enfrentamento de uma crise e quem nunca ninguém imaginou que iria viver. E, além disso, em 2020, Minas Gerais enfrentou uma outra crise, que foram as fortes chuvas, que devastou diversas cidades de Minas Gerais. Vocês se lembram? Ou seja, 2020 foi um ano caótico, em que surtiu diversos reflexos nas eleições daquele ano, em que acabou engessando o gestor público, que, ao atuar em prol da população, poderia ainda responder por uma prática de conduta vedada ou até mesmo um abuso de poder político. Isso porque a ação do gestor público cada vez mais está sob o olhar de reprovação social em razão da crescente criminalização da política.
Por isso, a ideia aqui é abordar as dificuldades da administração pública nesses momentos. Quem imaginou algum dia que a população precisaria de kit Covid, de auxílio financeiro, de alimentos, de materiais de construção, de máscara, álcool em gel, dentre várias outras medidas no enfrentamento de uma crise? Tudo isso dentro de poucos meses, sem que se fosse possível observar os trâmites lentos e burocráticos da administração pública. O gestor público ali, como volto a dizer, estava entre a cruz e a espada. De um lado, as vedações, do outro, a necessidade de atender e de atuar de uma forma mais proativa. Diante disto, a Justiça Eleitoral, em 2020, teve que se debruçar sobre a análise da linha tênue entre uma prática de conduta vedada e a necessidade da atuação da administração pública. E, a partir daí, decidir se nós estaríamos diante de uma prática ilícita ou de uma medida mais enérgica do gestor público no enfrentamento dessa crise. E não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil, foram vários os casos que foram parar na Justiça Eleitoral, que, diante de uma escassez de precedentes acerca de uma pandemia em um ano eleitoral, determinou a cassação de diversos prefeitos, como a gente pode ver aqui. Eu trago aqui algum dos muitos casos que ocorreram em Minas Gerais, em que houve a cassação de um prefeito, de um gestor público, e ainda a penalização de multa. Em todos esses aqui, o gestor público foi penalizado pelo juiz de origem. Ele foi cassado do seu mandato, depois de muita luta em uma campanha, e ainda assim penalizado em severas multas. Eu vou até aproveitar aqui e voltar para abordar esse caso específico. Nós estávamos falando agora há pouco da regularização fundiária. E, aparentemente, é um problema que quase todos os municípios enfrentam. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O prefeito ele foi penalizado, ele foi cassado e foi aplicado a multa pelo fato de ter realizado a regularização fundiária no seu município, por meio do programa RIURB, que nós acabamos de falar aqui. Isso não afasta a necessidade e a importância da regularização fundiária e do programa em si, mas, infelizmente, o juiz de origem ali penalizou o gestor público, que não estava fazendo nada mais, nada menos que dar a regular continuidade nas atividades da administração pública. E também teve, dentre vários outros casos, em um outro município, que eu acabei de passar, em que o gestor público, no momento de crise, para poder repor o seu quadro pessoal, realizou uma contratação emergencial de poucos servidores para poder atender a população, que também, pelo juiz eleitoral, foi penalizado e teve a sua cassação. Em todos esses casos aqui, depois o tribunal teve a oportunidade de se manifestar e decidir pela absolvição dos gestores públicos. Mas, entretanto, podem ter ocorrido diversas outras cassações e penalidades que sequer tiveram a possibilidade de ser analisado posteriormente. Então, gente, diante disso, mostra a relevância do tema e o porquê que ele é importante na vida do gestor público. Que, assim como ocorreu em 2020, esse ano também estamos diante de uma eleição, diante de um ano eleitoral. E a administração pública ela não pode parar. Ela tem que continuar no regular das suas atividades e atender a população. Então, por isso, nós chegamos a um ponto de nos questionar: será que a constante busca pela moralização das eleições, juntamente com a penalização a qualquer custo do gestor público, não estaria, por assim se dizer, desvirtuando a finalidade da norma eleitoral e desmotivando a classe política bem-intencionada? Porque penalizar a qualquer custo o gestor público, essa inflexibilidade faria com que ele escolha entre a sua campanha ou a população. E, independente da escolha, o prejudicado será a população de qualquer forma. Por isso, eu trago aqui até uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele fala que, em uma democracia, a política é gênero de primeira necessidade. Portanto, nós temos que nos refletir e chegar ao ponto que criminalizar o gestor público a qualquer custo estaria, por assim se dizendo, desmotivando aqueles que tendem a atuar em prol da sociedade.
E é por meio de uma boa política que nós resolveremos grandes problemas da nossa sociedade. Com isso, eu gostaria agora de falar com aqueles poucos que não fazem parte da administração pública e, assim como eu, não ostentam a condição de agente público ou de gestor público. E eu peço para que vocês, para que nós, na verdade, tiremos os nossos calçados, que muitas vezes confortáveis são, e calcemos as sandálias do gestor público. Pois só assim nós entenderemos as reais dificuldades da administração pública e de um gestor público bem intencionado, que por muitas vezes esse sequer tem o direito de errar, mesmo quando fazendo o que é necessário dentro do que era possível. Pela atenção, muito obrigado.